AAAs. Hoje em dia tem a fama de basicamente muita gente dizer que não se fazem mais jogos como antigamente. Que sinceramente não tirou toda a razão, pois a boa parte do AAA hoje em dia ou são jogos da Sony que fazem enfocar fazer filmes interativos, onde o que também vende é basicamente só um evento onde você pode ir cagar, tomar banho e fazer janta, que ainda assim o jogo vai ficar em uma eterna câmera lenta esperando você apertar o R1, ou jogos padrão Ubisoft que vem completo com um mundo aberto desnecessariamente grande e vazio, que para esconder isso colocam um monte de coletáveis, missões secundárias e enjoativas com um pseudo sistema RPG e árvore de habilidades fracas e uma franquia que já está saturada e que a empresa prefere focar só em dois títulos eternamente do que criar novas obras ou dar continuações a franquias esquecidas. E realmente não existe coisa melhor para se referir a esse tipo de empresa do que a própria Ubisoft. Ou talvez a própria Capcom lançando um Resident Evil. Que logo estão lançando a remake do 7 e não duvido muito disso não. Mas pelo menos a Capcom está seguindo os mesmos, não está seguindo os mesmos passos que a Ubisoft. E primo já que ainda amo os jogos dela também. E tô animando pra Monster Hunter Wilds, diferente dos outros jogos da Ubisoft que estão aí pra vir. Só que realmente AAAs hoje na sua maioria são jogos ruins, medianos para no máximo ok. E claro que hoje em dia existe também obras-primas como o próprio Red Dead Redemption 2, que são jogos que é um jogo AAA que deu pra ver que fizeram com realmente uma vontade e realmente os criadores puderam ter sua liberdade para realmente conseguir fazer o que realmente quiserem e realmente ser muito bem. Mas hoje em dia você tem uma metade de um Kojima da vida, um Miyazaki, é muito mais difícil do que você realmente tentar fazer algo muito mais safe, muito mais padrão jornalista gamer para você ganhar uma nota pelo menos 86 no Metacritic para seu jogo poder ter uma possível continuação e agradar os jornalistas entre aspas gamers que vão receber o modo ultra fácil para poder jogar e passar de qualquer bola em uma primeira atacada só. Mas esses AAAs que às vezes são até imensos prejuízos a empresas que querem serem multiplayers mega rendáveis que vão durar anos e anos e só coloca algum personagem novo ou skins e loot box ou gacha ou qualquer coisa que seja um papo e pro tigrinho. Jogo este multiplayer que a Sony investiu e foi um foco gigantesco como Concorde, que basicamente nem quando ficou de graça que queriam jogar aquilo. E porque o pessoal estava bem mais querendo jogar um jogo que tem uma glória esquilo coxuda do que a Thaís autopeças. Também esse tipo de jogo de AAA tem a influência de fazer gente acreditar e generalizar e dizer que não fazem jogos tão bons como os antigamente. E fazer algum canal de Todd fazer um vídeo sobre isso e dizer em um desses vídeos que Mortal Kombat Armageddon tem fatalities melhores que os atuais. Tentando dizer isso falando que Mortal Kombat PlayStation 2 tem fatalities melhores porque você tem que esmigalhar cada botão do controle para tentar pelo menos arrancar um coração e um braço. A franquia Mortal Kombat, onde um dos maiores atrativos desse seu primeiro jogo que você poderia usar a habilidade do seu personagem para finalizar seu adversário de forma caricamente violenta, mas o Todinho da Silva acha melhor, ou Matheus Júlio dos Timuts acha melhor você tentar o mesmo fatality, entre aspas, para cada personagem feito de forma 1000 vezes mais complicada para fazer algo broxa do que apertar esquerda, baixo, direita, baixo e fazer o Cyrex virar um indicador Arne e dificultar o cara. Mas como havia dito, bom, boa parte dos jogos AAAs hoje em dia, que por mais ainda saiam realmente coisas que dá para considerar bons jogos, ou realmente bons jogos são obras-primas, os restos dos 20 AAAs que saíram nos últimos anos ou foram bons, ou ok, ou medíocres, medianos, ou ruins. Mas só que nesse momento, para tentar meio que fugir, já que caso você tenha esse mesmo pensamento, de jogos não se faz jogos como antigamente, nesse momento então entre os jogos indies. Jogos sem uma grande empresa por trás ou feitos por poucas pessoas, ou até em casos feitos apenas por uma única pessoa. Esses se tornam sucessos e jogos são meio. Esses tipos de jogos também são meio de alternativos, como eu falei antes, para pessoas que não têm mais aquele ânimo para ver qual será o próximo jogo super faturado
a empresa grande que vai custar 400 ou mais e mais imposto. Falando que no final vai sair um jogo que você só vai ter saco para jogar o resto e podendo acabar até dropando ele. Claro que não é todo jogo indie que é bom também. Principalmente se não é, me engano, lançam 30 jogos por aí na Steam. E a maioria vem de desenvolvedores novatos, sem muito repertório de como criar jogo e sai um negócio bem genérico mal feito. Ou possíveis jogos que vão minerar Bitcoin no seu PC. Mas tem muito jogo indie por aí que famoso, que merece todo ou até mais fama que muitos jogos realmente grandes por aí. E também tem muito jogo que eu realmente adoro indie, como Dead Cells Hotline Miami. E principalmente o Dead Cells, que é um jogo que me surpreendeu até quando descobri que dava para até você enfrentar outros tipos de boss, né? Que no momento não enfrentei aí nesse vídeo, mas conforme eu vou enfrentar futuramente, quando eu tiver mais tempo para jogar outro tipo de jogo, e Dead Cells provavelmente vai estar incluído nesse meio de jogos que eu quero rejogar ou coisa do tipo. E Hotline Miami, que também é um jogo que eu gostei muito, outro jogo que eu gostei bastante. E entre esses jogos indies, muitos me decepcionaram, acho que achei do que seriam, tipo Castle Crash, que talvez provavelmente não tenha gostado muito, já que Beat'em Up mais clássico assim, tipo, tirando alguns mais antigos, não me vem muito. Mas um jogo que me surpreenderam mesmo foi Hotline Miami, principalmente Dead Cells, que foram acho que meus jogos indies favoritos até hoje, junto com o jogo que eu vou falar aqui. E assim, acho que um jogo que eu não tenho realmente um jogo indie realmente favorito, mas entre esses acho que o mais realmente meu top 2 ou 3 tá provavelmente de Dead Cells e Hotline Miami e o jogo que eu vou falar agora. Mas um desses jogos indies que venho aqui falar é justamente de Signalis. Um jogo alemão feito simplesmente por duas pessoas que acho que você deve ter conhecido desse jogo da mesma forma que eu e outras pessoas talvez conheceram assim. Bom, tava no Twitter e eu que no meu caso só uso o Twitter para artes e ver artes de alguma coisa que eu tô acompanhando e eu que só quero usar porque o Twitter ou o X sempre me manda alguma discussão imbecil sobre como é a melhor forma para mijar e alguém falando merda e gerando alguma discussão infinita. Mas enfim, eu tava lá e vi uma arte dessa menina aqui. Pensei, que design legal desse personagem e de onde? Vou aqui no Pinterest procurar aqui mais artes dela para saber onde é que ela é e pornô lésbico. E olhando mais as artes que vi, aparentemente o jogo tinha uma história bem profunda até, e umas inspirações Lovecraftianas que me chamou a atenção, interesse, inspirações entre os jogos tão antigos também, na sua estética, baseada em Silent Hill, Resident Evil e até evangélico. E na parte de evangélico não é algo que você vai se surpreender, já que tem muita coisa hoje em dia que é baseada em evangélico e principalmente no cenário indie. Mas principalmente o design das personagens e a estética me chamaram a atenção. Então eu fui em uma promoção que peguei ele, uma promoção até que bem necessária que eu tava pedindo pegar esse jogo no preço real dele que tá custando na PSN que é 140 por aí, mas chegou numa promoção bem galera, ficou 40, 50 por aí. E por aí eu fui jogar o jogo e dar uma chance pra ele. Então meio que esse jogo foi até mais do que eu tava esperando, principalmente quando a gente fala de atmosfera, ambientação e que muito jogo AAA tenta, mas sempre fica aquele filme interativo que o Kick Time Event está lá porque tem que ter. E hoje eu vou falar que o quão bom é a atmosfera desse jogo. Importante também de eu achar que é falar bom da atmosfera desse jogo, que muita gente elogia a atmosfera do Resident Evil 4, que realmente é muito boa e tal, mas assim, por mais que você venha discordar que eu vou falar agora, eu realmente acho a atmosfera do primeiro jogo bem melhor. Eu também pretendo fazer um vídeo sobre Resident Evil 4 e comparando em comparação ao Resident Evil 4 Remake com o original também. Porque meio que acho esse feeling de atmosfera e tal, por mais que o remake também tenha melhorado muita coisa do original, ele meio que acaba meio que não ficando tão melhor em certas partes. Claro, o remake, eu amo tanto o remake quanto o Resident Evil 4 original, mas ele meio que tem o original meio que tem uma coisa do que o antigo tem só dele. Mas enfim, bom se eu falar sobre Signalis, que provavelmente eu posso fazer mais um vídeo falando sobre Resident Evil 4 Remake em comparação ao Resident Evil 4 original. Pronto, para começar então, vamos falar aqui de suas inspirações, né? Como eu disse anteriormente, o jogo tem algumas inspirações,
Uma dessas inspirações é o horror cósmico de Lovecraft, dos contos de Lovecraft, como o Rei de Amarelo, que é referenciado aqui algumas vezes, tal, entre outras coisas. Mas também o que deixa o jogo com uma vibe de jogo 2000, dos anos 90, 2000, é as suas referências que ele tem a Silent Hill e a Resident Evil. E também a Evangelion, que eu não, provavelmente devo ter pegado essa de Evangelion, já que eu achei eles na série Evangelion há bom tempo, ainda foi, sei lá, até o episódio 7, sei lá, não me pegou muito na época. Mas uma coisa que jogos atuais meio que acabam tendo, não tendo em comparação aos antigos, é essa coisa de. Bem, você basicamente deve lembrar bastante das OCTs de algum jogo e tal, mas hoje em dia você não se lembra muito de coisa mais simples como som de menu, som de você pegar alguma coisa no chão, outro tipo de coisa, ou barulho de parry. Porque o que se lembra mais são a, sei lá, a dublagem dos personagens ou o ST mesmo, sabe? Coisas são mais marcantes, que são realmente mais marcantes. Mas tem coisas que jogos mais antigos são bem mais marcantes, tal, como antigamente. Como primeiro o R4 clássico, que o som de, quando você, o som de layout da tela, o som de menu e tal, são bem marcantes e tal, e principalmente as LCTs também são até mais marcantes que eu acho que o remake e tal. Nisso acho que, como eu disse aqui, acho que em questão de ambientação, por mais que você não possa concordar ou não, eu acho que a ambientação do clássico é melhor. Por mais que a ambientação do clássico seja boa também, quer dizer, do remake, seja boa e tenha sua base, né, já que as propostas de ambientação do remake é diferente já do original. Mas ainda assim eu acho que eu gosto bem mais da ambientação do remake, já que dá um tom bem de mais de terror, apesar de Resident Evil 4 ser o início de Resident Evil ter tornado uma série mais de horror e ação. Mas voltando para aqui falando do R4, quando você entra na parte da vila, uma coisa que você entra muito na sua cabeça é geralmente barulho que é bem, já que é um negócio bem silencioso. E você, o que você, quando você vai chegar perto da vila, você escuta o barulho dos caras lá sendo queimados, né? Aqueles guardas que vêm com você no começo, que estão sendo queimados lá pros granados e tal. Junto com um barulho de galinha e também um barulho dos granados gritando. Hey! AK! E também uma coisa que. Outro jogo também que é bem marca esses menus é o próprio GTA San Andreas, que por si só todo mundo lembra não só do início, também da. Quando você vai iniciar o jogo tem aquela música do GTA San Andreas. Também com os barulhos clássicos de menu, que são bem emblemáticos até hoje. Talvez o jogo mais emblemático da série em questão de menu. E também os Monster Hunters mais antigos, como o primeiro Monster Hunter, que tem barulhos bem maiores, que viraram até bem bastantes jogos, até tem esse barulho de pegar item, de lutear e entre outras coisas, bem mais emblemáticas. Além do barulho dos monstros, coisas do tipo. E eu assisti, outra menção que eu também estava esquecendo aqui é de The King of Fighters 98, que pra mim é um dos jogos com mais personalidade até da série e tal. Que por mais que eu não seja o meu The King of Fighters favorito, reconheço, tipo, comparar, tipo, The King of Fighters 2002, esse jogo é bem mais carismático nas telas e tal, e até na narração. Que caso não saiba, a narradora que fala dos nomes dos rounds do King of Fighters 98 é a mesma voice actor, se é assim que fala corretamente, no caso, né, já que é a voz original, da Blue Mary, que é a personagem que jogava também no jogo. E esse negócio do King of Fighters e tal foi bem mais emblemático e tal, quanto que por mais que não seja meu KOF favorito, acho que foi o KOF que eu mais inicialmente gostei e tal. Acho que também, se for ver também, foi o primeiro KOF que eu joguei, se não me engano. Que ele começa, em comparação tipo 97, pra mim, que é um dos KOF que eu mais gostava antigamente. Ele é até bem mais carismático que o 97. Olha que o 97, tipo, pra muitos é talvez o melhor jogo de KOF. Ou possivelmente o jogo de KOF com a melhor história. Mas assim, acho que em questão de personalidade, acho que o jogo tipo KOF 98 que não tinha história, era mais um jogo mais, digamos assim, não sei exatamente a palavra, mas sei lá, que era mais basicamente não ter história, basicamente igual colocar os personagens juntos para lutar só, sem nenhum contexto da história, mas que sentia muita personalidade por trás, e os cenários bem bacanas, gerando personalidade e também OSTs bem emblemáticos. Talvez o motivo de a gente lembrar tanto são os jogos antigos assim, seja porque tem marcado nossa infância e tal, então a gente meio que por ter jogado bastante, eles meio que tem os sons quase bem certinhos da cabeça dos menus e tal. Mas ainda assim, eu acho que meio que negável que naquela época eles tinham até mais o que dá pra fazer os menus. Por mais que alguns possam considerar até, entre aspas, bregas, os menus antigamente, eles ainda assim tinham até mais personagens do que por exemplo, os menus minimalistas, saca? Porque assim, acho que o único a série tipo Resident Evil tipo, começou a ter menus até mais caprichadinhos foi no 4 mesmo. Mas porque antigamente os menus também eram bem minimalistas de Resident Evil, por mais que também tinham uma personalidade.
Então acho que os remakes seguindo, tipo, os primeiros 3 remakes do Resident Evil seguindo essa mais de fazer algo mais minimalista, até que era mais já que também, antigamente era também bem minimalista montar os primeiros jogos de Resident Evil. Mas sei lá, acho que aquelas trocas do tanto layout quanto os menus e tal, terem ficado mais minimalistas no 4 remake, é um negócio que me incomodou um pouco quando eu jogava. Claro, não foi algo que pode estragar minha experiência de jogar o 4, porque o 4 foi uma experiência maravilhosa pra mim. Tá quase no mesmo nível, quer dizer, praticamente dele e o original estão num nível tão próximo pra mim. E olha que o 4 original é simplesmente um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Mas ainda assim, eu acho que em questão de personalidade e ambientação, eu acabo ficando mais com o clássico mesmo. Porque talvez, como eu disse, como seja coisa da época, do momento que joguei, e teria mais me impactado eu, pessoalmente, né, que tem isso também. Mas ainda assim, sei lá, acho que tem coisa no, tipo, no caso, já que a gente, como era antigamente era mais limitado, a gente não tinha tanta informação e também antigamente para fazer jogo era até bem mais difícil. Acaba que meio que alguns sons poderiam sair não tão bem, então por isso algumas formas de uso, tanto pela época ou não, os sons poderiam ficar até um pouco mais abafados ou ter um pouco mais menos horríveis, assim, sabe? Aqui, tipo assim, você pode encontrar várias mentes, tipo, um monte de vídeos por aí, tipo, refazendo alguma moça de algum jogo, anime, ou coisa do tipo, em 8 bits, 32 bits, algo assim. Mas ainda assim, porque muito disso desse fazimento de 8 bits e coisa e tal, vem muito basicamente da gente ter nostalgia, tipo, como gosta da OST e tal. Tipo, por exemplo, eu vou citar aqui Blood Tears, que é uma OST que eu gosto muito de Castlevania. E ela tem a sua versão 8-bit, já que como tocou lá no Drácula, lá no segundo Castlevania, e como pro Castlevania 2, e é um dos jogos que eu mais gosto de ser, talvez o ST favorito de Castlevania. E ela tem a sua versão mais atualizada dos outros jogos, e também a versão primeira, que basicamente é de 8 bits, 32 bits, que por mais que muita gente acabe até gostando mais das novas, acho que o preferido dos outros foi a primeira que eu vi, que era dos bits mesmo. Mas assim, sei lá, eu acho uma época ainda assim as mais novas assim. Mas assim, sei lá, por me ser o primeiro toque ou não, o primeiro conhecimento que você tem de alguma coisa. Mesmo assim, acho que muita coisa que eu joguei antigamente, que até me marcou minha infância, como o próprio Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, não tem tantos sons emblemáticos que eu realmente chega, sei lá, sons assim que realmente, pô, caramba, dá uma nostalgia e dá uma sensação de, sabe, como eu posso dizer, emblemático ou memorável assim. Mas mesmo assim, sei lá, tem jogos antigos que a gente pega e tal, tanto pela ambientação, tanto pelo momento que você está jogando. Então é algo complicado dizer cada experiência de cada um, do que realmente foi emblemático ou não, saca? O que te remarcou, o que não marcou. Mesmo assim, acho que porque na época e tal, fazer mais jogo era mais difícil. E também que, bom, acho que antigamente as pessoas tinham também esse negócio de realmente fazer esse. Bom, se a gente vai fazer algo assim, que é difícil de fazer, então talvez a gente faça o melhor que a gente pode fazer. E aí, simplesmente seriam jogos até hoje que são atemporais e que talvez não precisem tanto de remake, mas provavelmente, já que eles têm uma limitação já pela época, deve merecer algum remake para dar algumas melhorias, algumas coisas, tirando algumas partes chatas ou simplesmente já aprimorando o que já era bom, sabe? Mas ainda assim, acho que o importante de você rejogar algo antigo para ver se aquilo era tão emblemático como você lembra, talvez até cabe se não tem emblemático da sua primeira vez jogando, saca? Algum jogo antigo antigamente, mas vai de cada uma pessoa. Mas voltando aqui para o SST de jogos, que claro que são grande parte para te ajudar na sua experiência de se memorável de um jogo, para assistir o jogo memorável ou não. Elas, claro, muitas vezes pode ser ou extremamente memoráveis de tão ambientes e climáticos que elas são, ou mais esquecidas mesmo, já que elas são bem mais mornas assim, e não chegam a ser horríveis, ou mais são tipo aquele meio termo de decente já pra ser algo mais ambiente do que qualquer coisa, não sendo tipo, sei lá, um Storm Disapproaching do Devil May Cry 5, mas sendo algo mais pé no chão, nada de tipo, sei lá, o ST do Mick Gordon de Doom, mas algo mais climático mesmo, mais meio que o lugar que você está no jogo, o momento que você está jogando e tal, e chegando em tal parte, tal fase. Mas acho que muitas vezes um exemplo aqui, tipo, o que eu quero dizer aqui tipo, mesmo sendo climática, esse climática assim mais tipo ambiente,
é de Tears Drop de Castlevania Symphony of the Night. No momento que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, que diferente aquele jogo lá aquele vídeo que eu fiz lá de Jujutsu Kaisen lá, que falando sobre qual seria o melhor jogo de Jujutsu Kaisen, eu fiz sem roteiro e ficou bem bosta, né? Bem que eu tô fazendo essa parte sem roteiro, já que esse roteiro meu ficou meio cagadinho, então eu tenho meio que consertando certas coisas aqui. E, bom, voltando aqui pro assunto do vídeo, Tears Drop é uma ST de Castlevania Symphony of the Night que, quando eu ouvi ela tem um ritmo tão bonzinho, cara. Tipo, a parte que você tá lá com ela no jogo, ela passa, mesmo com o tempo ambiente, ela tem um ritmo da hora demais, cara. Tipo, mesmo até acho que, sei lá, uma parte de remix dessa OST não seria tão bom quanto a original, mesmo se eu não visse muitas partes de remix dessa OST, mas mesmo assim, eu acho que é impossível tentar superar ou melhorar aquela OST que fizeram pra aquela parte do jogo que, cara, é muito emblemática. Talvez eu acho até nesse vídeo, no momento que eu tô falando desse áudio, eu quero dizer esse de exemplo aqui, mas acho que é uma coisa assim, tipo, momento assim, tipo, que eles estejam naquele jogo e tal, foi uma coisa tão da época assim, cara, tipo, sei lá, acho que não sei se veriam alguém com uma intenção já pensando de fazer algo atual, de um momento atual, público atual de jogos, fazer uma série tipo, tão naquela vibe que, porque talvez seja que é uma coisa só naquele tempo. E uma coisa que eu acho que Signalis pegou bem é geralmente trazer essa vibe de coisa de ST que tu provavelmente só veria naquele tempo, tá ligado? Tipo, tantos barulhos que você escuta jogando aquele jogo, tantos ST, a própria ST também jogo é maravilhosa. Além disso, tipo, os menus, o layout é uma coisa bem emblemática. Por mais que pareça um tom mais minimalista e simplista, algumas coisas tipo aquela tela vermelha quando você vai salvar o jogo logo no computador lá e fica escreve que até vermelhaço na tua cara e com aquele áudio gigantesco pra tua cara. Ainda assim consegue ser algo muito emblemático. E acho que essa coisa que deixou pega, tipo, realmente trazer a essência de um jogo clássico de PS1 é simplesmente maravilhoso. Também uma coisa que também tem a opção desse jogo é você basicamente deixar a coisa mais com um gráfico granulado pra fazer tipo mais estilo de TV de tubo, tá ligado? Também a opção de escolher controle de tanque, que pra mim é uma coisa que me afasta bastante, né? Já que eu não curto, realmente não curto o controle de quase forma nenhum. Talvez só no Resident Evil Classic, só que esse muito entende, já que é coisa da época, mas sei lá, cara, sei lá, pra mim passou do PS1, controle de tanque pra mim é um negócio. Ai. Inclusive, se você fala que Resident Evil 4 é um jogo datado, eu recomendo você pegar o primeiro Resident Evil, tipo, o primeiro, tipo, não o remake do GameCube. Eu tô pedindo pra você jogar primeiro Resident Evil mesmo, os primeiros Resident Evil, inclusive. Aí tu consegue ver o que realmente é um jogo datado, seu pausa. Gráficos low poly aqui não é só a única coisa que dá essa vibe de jogo de PS1 aqui. É que tem muito jogo aí por aí que bota low poly pra dizer que é um jogo inspirado em PS2, mas no fim é só um jogo genérico de teor que você anda por aí e espera dar um jumpscare forçado de susto. Aqui é basicamente não só o gráfico low poly, é como eu expliquei, as mecânicas, os sons, o ST, basicamente o áudio, até as opções de colocar controle de tanque, a falta de referência de Resident Evil, Silent Hill e outras coisas que lembro mais dos anos 90, no 2000. Realmente o jogo dá essa vibe de jogo realmente que saiu pro PS1, pro início do PS2, que realmente lembra um Resident Evil, lembra do Silent Hill. Mas claro que toda essa atmosfera que de PS1 que contribuiu também para a história e ambientação. Aí a história do jogo que eu não vou entrar muito nela aqui porque ela é bem complexa e não e mesmo que eu tenha entendido já bastante porta dela aqui no momento que eu faço esse texto, ainda assim não sei que eu tenho tanta propriedade aqui para explicar ela aqui também, já que eu não quero entrar muito nesse assunto, já que não é exatamente eu estudo aqui explicar as histórias signadas aqui nesse vídeo. Mas é aquele tipo de história que, para ter um entendimento melhor, você precisa criar teorias sobre cada coisa baseado no seu entendimento da história e da sua interpretação. Eu vou citar algumas coisas dela aqui, de como a atmosfera e a ambientação ajuda a lore e sua experiência jogando e passando por cada cenário. Agora falando brevemente de algumas coisas da lore, como eu havia dito, toda a atmosfera do jogo é uma atmosfera para te deixar oprimido e vigiado, já que você está numa base de um governo autoritário. Muito disso por câmeras te observando e até salas, com formato de olho e coisas do tipo. Além que você está em um loop eterno de repetições até se lembrar do que era a sua promessa que você faz para sua mulher, Ariane. Que bom, eu não vou querer contar ou como que é essa promessa, mas tendo talvez um pequeno spoiler aqui, acho que Signais é aquele tipo de poucas mídias com um final triste, entre aspas, e trágico que eu acho bom.
Claro que finais tristes são mais memoráveis que os felizes. Até é engraçado eu estar falando de coisas memoráveis nesse vídeo e meio que reclamar que os finais tristes que geralmente não gostam mais memoráveis. Mas os finais tristes são mais memoráveis por conta de e conta que a gente geralmente queremos ver, que é o protagonista alcançando seu objetivo ou vencendo algo. Mas eles são bem memoráveis por nos deixar bem mais tristes, porque, bom, eles nos deixam tristes, eles me fazem meio mal também e nos deixam tristes por assim dizer, então eu não sou tão para esse tipo de final. Mas esse jogo em si, que por tudo que você isso funciona aqui até que bem, porque não existe realmente um final extremamente ruim, neutro ou bom ou realmente muito bom nesse jogo. Meio que vai dar a sua interpretação sobre o que exatamente cada coisa significou em cada final. Até porque esse jogo tem 5 finais e cada um deles podendo ser algo que de acordo com a tua interpretação, já que os servidores querem justamente que você veja pela sua interpretação. E também gostaria de falar sobre o final, que eu acho ideal para esse jogo, já que é porque ele seria possivelmente o final feliz também dele, a minha interpretação, mas também faço outro vídeo, bem talvez mesmo, sobre esse final, sobre contando aqui a minha história. Mas é muito bom que o fator RP desse jogo é incentivado já para você poder fazer mais finais, já que meio que você tá meio que no loop, então meio que o fator RP ajuda esse foda da história também, já que cada detalhe que carinho que foi feito aqui por apenas duas pessoas são realmente recompensadores e tal, e você realmente vê que esse jogo realmente foi bem caprichado. Também acho que Signais definitivamente merecia até mais reconhecimento do que já tem. Definitivamente ele tem alguns problemas sim, muito por conta dele pegar já em jogos antigos de PS1, muito de jogo de survival horror de PS1, que pega e volta, vem em sala, vai e volta, pega pousa, pega coisa, coloca em coisa, resolve coisa, aí vai, mata bicho, compra, sei lá, gata, munição, aí sei lá. Pode ser muito repetitivo para alguns, mas para mim não me pegou, não me deixou tão bravo assim. Apesar de algumas partes, tipo de alguns postal, seria mesmo de uma sala para outra, mesmo assim, eu ainda acho bem legal e não me incomodou tanto assim esse tipo de forma de progresso. Bom, mas como o jogo também é inspirado, e como eu já tinha falado anteriormente, em Silent Hill e Resident Evil, os primeiros Resident Evil, que também tinham bastante puzzle, e principalmente Silent Hill tinha bastante puzzle também. O jogo também tem puzzles que eles não são tão difíceis, mas também não é fácil ao ponto a ponto de ser tão fácil, ridiculamente fácil, igual certos jogos por aí. Mas já acho que é só uns três que tive que pesquisar para ver como fazer em algum detonado, já que um de encher tanque que eu achei que era para encher os três, na verdade metade, mas era só os dois. Depois que eu fui ver o vídeo e outro que também bugou minha mente porque realmente não estava entendendo muito bem. E outro que eu tinha que ler uma carta para entender, mas como eu estava jogando em espanhol tentando desenvolvendo aqui no portunhol, eu não estava entendendo muito bem. E também não é uma maneira muito boa de entender algo que você tiver vídeos para entender a lore de puzzle, então meio que tentar desenrolar no portugal talvez seja a melhor coisa do que aprender a língua nativa, do jogo, mas enfim. E colocar também os anéis de uma estátua em ordem correta, que eu não ia pegar isso se eu não tivesse lido em português e ido pesquisar. Mas como eu havia dito, Signas pode ter alguns problemas, mas não tira o fato de como esse jogo realmente me pegou e considero um dos meus jogos favoritos de hoje em dia. E não só um jogo indie favorito meu, talvez seja um dos meus jogos favoritos, tal, no geral, saca? E tudo que porque ele realmente, e tudo que ele fez é realmente algo com muito carinho, feito por duas pessoas, então realmente você consegue ver que eles fizeram com que poderiam e realmente deram um trabalho muito bem feito aqui. Uma dedicação a cada ponto e casa, detalhe, assim, história e a pensa que você tem jogando e entrando no mundo desse jogo com aquela atmosfera sempre refletindo o que está acontecendo com a história e naquele momento e com a Alistair e das músicas e cenários estilo presente no jogo dos anos 2000, saca? E de como assim tipo disse como eu tinha dito aqui muitas vezes, ajuda muito a atmosfera do jogo. Inimigos com bons são os próprios personagens designados aqui, são muito bons também. Por mais que eles sejam depois simples, acho que até os personagens assim, tipo, que você só fala alguns diálogos com ele só, tipo, os personagens que você se encontra pra ir na base e tal, esses ainda são bem legais e memoráveis. E também eu realmente amei a Alistair, assim, não só pelo designer dela, mas pela, não só por ela cair nos meus gostos de personagens femininos no design, mas como também ela também
é tão bem trabalhada, cara, uma personagem tão bem construída que eu realmente gostei muito dela. E é tipo, ela é tão bem trabalhada, você assistir a mesma sensação que tá assistindo na história que realmente, tipo, tu consegue desenvolver um apreço, um apego por ela, mesmo ela não falando quase nada e sendo mais calada, já que ela meio que tenta refletir o que o jogador está sentindo, então por isso que ela não fala tanto assim. É uma tática já que outros jogos usaram, mas aqui realmente funciona muito bem. É até engraçado de você ver tantas empresas tentando colocar alguma personagem feminina em um jogo, tentando colocar mais outras 40 minorias no meio e tal, e é isso aí. Porque simplesmente aqui os caras fizeram uma robô lésbica atrás da esposa dela, me fazem me importar muito mais com ela e a esposa dela do que todo o arco de romance que tem The Last of Us 2 e Lives Strange. Então, assim, simplesmente os caras fizeram realmente algo bem feito, com vontade aqui. Não quiseram só colocar só um relacionamento assim para tentar agradar algum público específico que talvez nem jogue o jogo e pronto. Realmente que foi um negócio muito bem feito, muito mais bem desenvolvido, que realmente merece ser, assim, em outras mídias, assim, um negócio bem feito e bem retratado, saca? E também, acho que o jogo me marcou muito, tanto um jogo como o Red Dead Redemption me marcou ano passado, que foi o jogo que eu joguei ano passado, e assim, na história dele, tanto a história do Red Dead me marcaram bastante. Acho que um dos jogos assim, junto com o Metal Gear, por exemplo, e tem histórias e lores que realmente me marcaram tanto e até me emocionaram. E bom, é uma pena o jogo realmente não ser tão popular por aqui, já que, bom, é aquele tipo de jogo que é bem mais puzzle, tá ligado? E também não tem uma tradução oficial aqui para português, aqui pro Brasil oficialmente, já que os desenvolvedores até hoje não fizeram nenhuma tradução oficial aqui pro Brasil. Que eu saiba tem uma tradução para Steam e que, bom, que eu não joguei na versão da Steam, né? Mas já que eu joguei no PS4, né, e tentei me virar no Portugal, mas se você tem um PC aí, pode aí tentar e tal, baixar a tradução que deve estar realmente bem bacana, já que eu não conferi ela, mas imagino que seja realmente boa tal, se conseguir entender bem a lore. Já que eu tive que me virar no Portugal para entender alguma coisa da lore, dos puzzles, e é isso aí. Bom, se você quiser um jogo que vai te fazer pensar sobre um tempo sobre ele, eu recomendo bem fortemente isso aqui. E bom, se vocês tenham gostado do vídeo, espero que você ter curto e se inscreva, né? E foi um vídeo que deu bastante trabalho para fazer, já que eu tive que basicamente tentar com o notebook meu, um notebook bem bucho por sinal, mas que até que dá pro gasto e né, tentar aqui fazer foi meio difícil tal, já que eu tive que reupar esse vídeo muitas vezes. Tentei um editor, não deu certo, tentei esse outro aqui que já tava meio bugado, aí tive que ir para outro. No fim acho que eu tive que reproduzir o mesmo vídeo umas 3 vezes, tipo, rebaixar e reproduzir 3 vezes. Tive que baixar uma qualidade menor para não pesar tanto no meu HD. E basicamente deu um trabalho para fazer esse vídeo. Então, se você puder curtir e inscrever, aceito, isso aí de boa. E vamos, espero que você tenha gostado do vídeo. E foi.